Bom, de volta aqui ao Brasil, a política brasileira. Nessa semana, o PT lançou oficialmente as diretrizes do plano de governo e a gente separou aqui alguns dos pontos mais importantes. O primeiro deles, a questão do teto de gastos, que o Partido dos Trabalhadores afirma que vai revogar, caso seja eleito, e a revisão do regime fiscal vigente no país. No documento, os petistas também criticaram as privatizações de estatais, como a Eletrobras, a Petrobras, Correios e bancos públicos. Daqui a pouquinho tem outros pontos para a gente discutir também, mas antes quero te ouvir, Roberto Mota, sobre essas duas medidas, essas duas frentes, as tentativas de revogação do teto de gastos e das privatizações. Será que é possível, Mota? Dá para cumprir essa promessa de campanha? Olha, dá. A gente pode esperar tudo de um partido que já tem o histórico, né? A folha corrida, seria melhor dizer, do PT. Agora, Brown, o importante é lembrar que só essas duas medidas propostas, ou até ameaças, a gente poderia chamar, que você citou aí, comprovam o que eu sempre defendo aqui, que a característica principal da esquerda é a falta de compreensão de como a economia funciona, né? O modelo mental que a esquerda tem para a economia é um modelo da Coreia do Norte, da China, com Estado grande, inchado, partido único, que resolve tudo. Esse modelo só leva à pobreza, ao atraso e ao totalitarismo. Agora, Fabi, o próprio governo atual brasileiro, Paulo Guedes, chegou a dizer nessa semana da possibilidade de criar um mecanismo de decretar uma situação de emergência para afastar o teto de gastos, para tentar ajudar a controlar a economia, para injetar mais dinheiro para a população. Você acredita que numa situação como essa que nós vivemos, guerra na Ucrânia, alta inflação, em situações assim consideradas excepcionais, é discutível essa possibilidade de se deixar o teto de gastos um pouco de lado ou existem outras alternativas? Bom, Lívia, eu não sou liberal, eu sou conservadora. Então, pensando no bem-estar da população de uma forma geral, com toda certeza, se existe um motivo para flexibilizar teto de gastos, está aí. Eu sou sempre a favor que, se o Estado tem que fazer algo, é nos momentos de crise e atender as populações mais vulneráveis. Então, o Paulo Guedes, acho que foi um dos maiores economistas que mais sofreu de forma realista o que é ter um teto de gasto e buscar recursos extraordinários para que não pedalasse. Cumpriu até aqui, mas ele sabe como é difícil. E falando ainda sobre as diretrizes do plano de governo do PT, que foi apresentada nesses últimos dias, a reforma trabalhista está presente nesse programa. O PT dizia que acabaria com a lei aprovada em 2017, durante o governo de Michel Temer, mas no plano lançado pelo partido, diz que quer debater e negociar uma nova lei trabalhista, com destaque para trabalhadores autônomos, de aplicativo doméstico, entre outros. A reestruturação sindical também foi citada no programa. O PT quer voltar a fortalecer os movimentos sindicais, dando mais autonomia aos grupos e às negociações coletivas. O partido afirma ainda que vai promover mudanças no sistema previdenciário. Mais uma vez, giramos esses outros pontos do plano de governo do PT com os nossos comentaristas, começando por você agora, Fabi Barroso. Essa discussão a respeito da reforma trabalhista que foi aprovada no governo do ex-presidente Michel Temer. Houve duras críticas que foram feitas pelo PT recentemente, dizendo que derrubaria, mas diante de críticas já se fala de uma criação de uma outra lei, talvez de não derrubar 100%. Qual sua análise a respeito desse ponto do plano de governo? O que incomoda demais o PT é a questão sindical, né? Foi tirado aí o dinheiro que vinha muito fácil dos sindicatos, mas os sindicatos eles sobrevivem, basta mostrar que eles são aptos a atender de fato os valores aí dos trabalhadores. Tem alguns que estão de fato sobrevivendo porque são essenciais, os que não são, agora não existe mais obrigatoriedade, mas esse plano do PT chega a ser assim bem longe da realidade, porque se isso fosse consumado, não creio que será, e acabar com os empregos no Brasil. E não existe trabalhador sem trabalho. Então, é uma afronta contra o trabalho. Queria saber de você justamente isso, Roberto Mota, esse ponto que a Fabi traz para a gente. Qual seria o impacto para o mercado de trabalho da revisão ou, eventualmente, da revogação das leis em vigor a partir da reforma trabalhista, Mota?
Seria uma catástrofe, Brown, né? Essa lei trabalhista que a gente já teve algum dia aqui e ainda tem a justiça trabalhista, isso aumenta muito o custo de dar um emprego ao trabalhador e é um custo do qual o trabalhador não se beneficia. Então, isso contribui para reduzir salários, para acabar com empregos, né? Vamos lembrar, os Estados Unidos não tem nada do que a gente tem aqui. Lá, trabalhador não tem 13º, não existe justiça trabalhista, não tem FGTS, não tem nada disso. No entanto, o que você vê são pessoas imigrando do Brasil, que tem todas essas proteções maravilhosas, para os Estados Unidos. Não se conhece quase nenhum caso de um trabalhador americano vindo para o Brasil em busca do 13º, do FGTS, porque essas coisas são ilusões. Elas tiram o dinheiro que deveria estar no bolso do trabalhador na forma de salário e transferem esse dinheiro para o aparato burocrático. Só uma última informação, eu não me lembro dos números exatos, mas há alguns anos atrás saiu uma pesquisa mostrando que a justiça trabalhista ela custava mais do que a soma total de indenizações trabalhistas que eram pagas aos trabalhadores. Ou seja, é um mecanismo que trabalha para o seu próprio benefício.